Hoje a gente vai estar começando o estudo de homilética, que é a arte de pregar. A homilética não serve só para pregar. Serve para você apresentar um trabalho na escola, entendeu? Como você se expressar em público. Porque a homilética quer dizer falar em público. Existe uma técnica para você falar em público. Você simplesmente tem que estar tudo preparado na sua mente para depois você externar, ou seja, colocar para fora aquilo que você quer que as pessoas pensem, ou o que você quer que as pessoas entendam. Igual eu estou falando com vocês, eu quero que vocês entendam que a homilética é a arte de pregar. Pregar em quê? Pregar quer dizer falar em público. Isso é uma arte. Cada um expressa a sua arte conforme a sua personalidade. A Larissa vai expressar de um jeito, a Ju vai expressar de um jeito, a Silvana vai expressar de outro jeito. Cada um vai ter o seu tipo de arte, o seu jeito de pregar. Eu prego de uma maneira mais incisiva. O que é incisiva? Eu vou direto no assunto. Não fico enrolando para chegar em determinado tema. Então, homilética é o quê? A arte de pregar. Pronto, acabou. O que é uma arte? A gente, quando olha para a arte, é o quê? O que um pintor colocou num papel branco, num quadro branco. Uma arte que saiu de dentro da cabeça dele e passou para o papel, para que as pessoas olhassem para o papel e vissem o que estava dentro da mente dele. Quando a gente faz um desenho de cabeça, a gente não coloca o desenho que está na nossa cabeça no papel, não é assim? E daí as pessoas veem o desenho que a gente fez, na verdade as pessoas estão vendo aquilo que estava dentro da nossa cabeça. Então a pregação é a mesma coisa, é uma arte. Você tem que tentar fazer as pessoas entender o máximo possível daquilo que está dentro da sua cabeça. Você entendeu? Tipo na escola. Vai falar uma apresentação de uma redação, uma interpretação de texto. Você vai ter que achar o tema central daquele texto e você vai ter que interpretar. O que é interpretar? Dar vida. Você vai ter que entrar no personagem daquela literatura que você está lendo. Como que eu entro no personagem? Na hora que eu falar, eu tento mostrar mais ou menos como o personagem era. Entendeu? Vamos lá. A arte de pregar. Vamos ver aqui. O termo homilética é uma palavra grega que quer dizer homilétique, que significa ensino em tom familiar. Falar de forma familiar. Falar a mesma língua. Não adianta eu vir aqui e falar um monte de coisa difícil que vocês não vão entender, não é verdade? Vocês não vão ter aproveitamento nenhum daquilo que eu falei. Mas se eu falar do jeito que vocês entendem, vocês vão ter um aproveitamento máximo daquilo que eu falei. Quando eu pergunto por isso, fica gravado na mente. Porque eu falei de modo que você entendeu. E tudo que a gente entende, a gente não esquece mais. Entendeu? Faz. Tudo que a gente entende, a gente não esquece mais.
O verbo grego homeleu significa conversar. Daí resultou o termo homilia. Uma homilia também é uma pregação ou conversa. Existe a homilética secular, que é aquela que eu disse. Secular é a que a gente usa na escola, que a gente usa para apresentar um trabalho, para a gente externar aquilo que está dentro do nosso coração, colocar para fora, como um pintor coloca a sua arte num quadro, expressando aquilo que estava dentro dele. Como eu já disse, o pintor coloca a imagem que estava dentro dele numa tela para que as pessoas vejam o que ele estava pensando. Então, na pregação, você tem que pegar o tema central e colocar diante das pessoas para que ela entenda a mensagem que você está pregando. Pregação não é simplesmente ler a Bíblia, a pregação não é simplesmente falar de Deus, a pregação tem que ser uma arte. Você tem que saber colocar para fora para as pessoas entenderem o máximo do que você está falando. É repetitivo, mas é importante. Homilética secular é a ciência que estuda a preparação de um discurso. Como eu vou preparar um discurso para mim falar em público? O que eu tenho que fazer antes? Vamos lá. Antes de eu falar o discurso, eu tenho que ter um tema, eu tenho que ter um público, eu preciso saber me expressar, preciso falar a mesma língua do povo e não sair do tema que eu comecei a pregar. Se eu comecei falando de limão, eu vou terminar falando de limão. Mas no caso da pregação, o pregador tem por obrigação pregar apenas um tipo de sermão. Uma pregação cristocêntrica. Vamos esquecendo de Antigo Testamento, vamos esquecendo. Se você não achar Cristo no Antigo Testamento, não pregue. Porque você talvez está pregando aquilo que você achou bonito. A pregação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Palavra de Cristo. No Monte da Transfiguração, apareceu Elias e Moisés. Mas a voz do céu diz: a ele me ouvir, a ele vocês devem ouvir. Esse é meu filho amado, a ele vocês têm que ouvir. Então a pregação do cristianismo, o tema é Cristo. Não existe outro tema. É Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo morto na cruz, Cristo, 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 Cristo. Porque se você entrar em outro tema, você sai do objetivo central da mensagem bíblica, que é Cristo, desde Gênesis a Apocalipse, o Cordeiro. Se você não pregar Cristo na sua pregação, você gastou tempo. Pelo menos o povo você até consegue colocar aquilo que você queria falar. Mas para Deus você não atingiu o objetivo da pregação. O objetivo da pregação é o quê? Oferecer Cristo para as pessoas. Como um vendedor. O vendedor ele tem que ser o quê? Bom de conversa, conhecer o produto para ele vender esse produto. Ele tem que mostrar os benefícios do produto e os malefícios do produto. A gente vai apresentar um produto chamado salvação. Essa salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Porque nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não há outro nome dado pelos homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser Cristo. Só há um Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só há um Salvador, e fora de mim não há. E antes de mim também não haverá quem? Jesus.
Então a pregação é você colocar Cristo na imagem de um quadro, para que as pessoas olhem para o quadro e tenham a noção daquilo que estava dentro da sua cabeça. Entendeu? Vamos lá. Na homilética secular, você usa os mesmos requisitos de uma pregação. Não muda nada. Toda pregação, ela tem que começar com um tema. Tem que ter um tema. Antes do texto, você tem que ter um tema. Você nunca ficará sem um tema, porque a Bíblia manda só pregar sobre um tema: Jesus. Nenhum outro tema mais. O único tema da Bíblia: Jesus. Não existe outro tema. O maior pregador da história, Jesus Cristo. Por que ele foi o maior pregador da história? Porque a palavra dele havia sensibilidade, ele sabia o que o povo estava precisando ouvir. Ele falava: no mundo tereis aflições, porque o povo está passando por dificuldade. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele usava a linguagem autêntica, a parábola: o semeador saiu a semear. Ele pregava para as pessoas da agricultura, as pessoas que cuidavam de gado, por isso que ele falava: toma o meu jugo. Ele falava de forma que o povo entendia. Não adianta eu pegar na minha pregação e falar um monte de palavras difíceis e você não entender. Igual cristocêntrico. Você falar cristocêntrico dentro de uma igreja, é a mesma coisa que você falar em língua estranha. Ou cristocentrismo. O que é cristocentrismo? Cristo é o centro de tudo. A palavra que a gente tem que pregar é cristocêntrica. O centro da mensagem, o objetivo da mensagem é Cristo. Não tem outro tema. Então, um pregador não tem outro tema. Mas se você vai usar a homilética na escola, você vai pegar o tema que a escola propôs, ou da redação, da literatura que eles propôs para ler um livro e fazer um resumo do livro. Você vai ter que falar de parte do livro para tentar expressar tudo que o livro disse. Você vai fazer um resumo para você passar para as pessoas entenderem o que estava no livro. O resumo da Bíblia é o quê? Cristo morto, ressuscitado, subiu aos céus e voltará. Simples. O resumo da Bíblia: Cristo virá, Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo subiu ao céu e Cristo voltará. Esse é o resumo da Bíblia. O Antigo Testamento falou que ele viria. O Novo Testamento ele veio. O Antigo Testamento falou que ele morreria. Mas o Antigo Testamento também falou que ele ressuscitaria. E ele ressuscitou. O Antigo Testamento diz que ele tinha que se assentar diante do Deus Pai e colocar seus inimigos por escabelo dos pés. Ele morreu e subiu à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele diz que vai voltar. E ele voltará com milhares de seus anjos, conforme Isaías, conforme Judas, conforme Tessalonicenses, conforme multidão que fala da vinda de Jesus. Ele virá com os seus anjos. Então, Cristo virá, Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo foi ao céu, Cristo voltará. Você pregando isso, você é um pregador por excelência. Nunca esqueça que Cristo é o centro da mensagem, porque Cristo tem sido colocado de lado. Você não vê falar mais da morte de Cristo. Então, se depender de mim, vocês vão aprender o certo. Aí depois vocês vê o que vocês fazem. O pior pecado é saber o que é certo
e fazer o errado. Não, eu carrego isso comigo, sempre falo para as pessoas, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu mandei uma mensagem para o rapaz, aí ele foi me falando que é bênção, que onde ele está congregando e tal. Aí eu fui, mandei uma mensagem para ele e falei, irmão, a gente está seguindo uma coisa só dentro da igreja. A gente está esquecendo da nossa salvação. A gente está vendo muito pelo lado do homem, mas a gente não está olhando o alvo que é Jesus. Aí comecei a explicar para ele, né, do estudo, algumas coisas. Aí ele falei até de sair para fora, que a gente está trancado dentro das igrejas. A gente não está... Falei aquela mensagem também, ide, pregar o evangelho, ensinar e fazer discípulos. Fui explicando para ele, aí ele foi falando, é verdade, é verdade. Então, o que a gente está aprendendo, e o que eu aprendo e carrego comigo sempre, é que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É isso. Quando a Bíblia fala de salteadores, eu não sei entender essa palavra, mas eu creio que é aquele que quer passar pela frente de todos e esquecer de Jesus. Entendeu? Porque se Jesus disse, como a testemunha de Jeová, eu vejo eles como salteadores. Porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É tipo assim, eu não vou entrar nessa empresa se o Fernando não ordenar. Entendeu? Tem que passar pelo gerente. Tem que passar pelo Jesus. Se eu não passar por Jesus, você não entra. Certo. Eu peguei muito isso. É isso, é Jesus. Então Jesus, ele era sensível, ou seja, você tem que saber a necessidade do povo. E qual que é a necessidade do povo hoje? Jesus. Buscai primeiramente o reino dos céus. Jesus Cristo, os apóstolos disse que no Filho de Deus está a vida eterna. Ele é a vida eterna, ele é a árvore da vida. E nele vivemos, nos movemos. O ministério de Paulo todo era Cristo. Cristo Jesus. Pode ver que ele contava de Cristo, que foi crucificado, que ele teve um encontro lá em Damasco, ele só repetia tudo que ele já falava. Entendeu? Ele não inventava história. Ele disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também os gregos. Os judeus é os filhos da promessa, e os gregos somos nós, os gentios, os que não são judeus. Primeiro veio para os judeus, através de Moisés. Depois apareceu Jesus. Apareceu primeiro para os judeus, e depois, através de Paulo, para nós. Os judeus rejeitaram e os gentios aceitaram. Por isso Deus disse, terei um povo que não era meu povo. Terei uma nação que não era minha nação. No profeta Isaías já dizia que os judeus ouviriam, mas não entendiam. Quando a gente saímos daqui do último estudo, eu e o Fernando até conversou, porque a gente estudamos aqui que Jesus é Deus. É Deus. Entendeu? Aí aquela mensagem lá que você leu e a gente estudamos ela aqui. Quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Isso. Não foi, Fernando? Eu até falei. É tipo uma... Jesus está falando, você está... Quem vê a mim, vê o Pai. Você não está me vendo não, que eu sou o Pai? É João 14, né? O Felipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus falou, eu estou tanto tempo convosco, e você não percebeu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As obras que eu faço não é de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que faz as obras. Então o alvo é Jesus. Não tem outra coisa. Quando a gente entende a Bíblia, a gente vê que não tem
outra mensagem. É Jesus. Mas é uma pena que nos dias de hoje, Jesus está mais extinto do que mico-leão dourado. Uma palavra que você disse aí, ela é rara você escutar lá na igreja. Salvação. Não tem. Porque Jesus, ele veio para nos salvar, né? Que objetivo Jesus veio? Salvar. O que o anjo falou para Maria? Maria, de ti sairá aquele que salvará o povo dos seus pecados. Antes dele nascer, Deus já falou, Jesus é o centro. Jesus é a salvação. Antes dele nascer. Maria, no seu hino, no seu salmo de louvor a Deus, ele disse: minha alma engrandece ao Senhor, o meu Deus e o meu Salvador. Ela entendeu que Deus entraria nela através de um feto e sairia de dentro dela. Ela entendeu que o que estava nela não era dela, era de Deus. Por isso que ela disse para José: o filho que eu estou não é seu. Ela não mentiu para ele. Ela sabia que ela podia morrer por causa disso. Mas ela falou: o que está dentro de mim foi o Espírito Santo que deu. Eu nunca tive relacionamento com o homem, mas estou grávida. Ela tinha convicção do que estava dentro dela. Será que nós temos convicção do que está dentro de nós? Se Cristo está dentro de nós, através da pregação, a gente coloca ele para fora na imagem do quadro. A gente tem que pintar Jesus num quadro para as pessoas entenderem o Jesus que está dentro de nós. O Jesus que está dentro de nós é o Jesus Salvador. Eu estava pensando nisso aí lá em casa. Jesus, ele quer salvar eu e você de qualquer maneira. Quer. Basta a gente querer. É assim, tem a vontade de Deus. Sim. E tem a vontade permissiva de Deus. Deus, ele é soberano. Mas ele permite coisas acontecer porque pessoas escolheram fazer essa coisa. Não porque ele sabe. E Deus, quando ele elege uma pessoa para a salvação, ele trabalha na vontade da pessoa antes dela se converter. Ele já vai trabalhando antes, para que quando a mensagem do Evangelho chegar, a pessoa já está com a terra adubada, já está com a terra preparada, como a semente da parábola do semeador. Ele diz que nem todos receberão a palavra. Ele diz que o semeador saiu a semear. O semeador semeia o quê? A palavra. A palavra é a semente. Que palavra? O Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias. Qual é as boas notícias? Que Jesus ia vir, veio, morreu, ressuscitou e trouxe a salvação para todos os homens e vai vir buscar o seu povo. Essa é a boa notícia. Que o Redentor veio, como os profetas anunciaram. Que o Messias veio, como os profetas falaram. Que ele morreu, como os profetas falaram. Que ele ressuscitou ao terceiro dia, como os profetas falaram. Que ele subiu aos céus, como os profetas falaram. Então não tem desculpa de eu pegar o Antigo Testamento para pregar Cristo. A gente vê Cristo em José, a gente vê Cristo em Moisés, a gente vê Cristo em Elias, a gente vê Cristo em todos os profetas. Se você vê aí na sua Bíblia, no final dela, ela tem Cristo em todos os livros da Bíblia. Só você olhar aí no final da Bíblia, você vai achar de Jesus em cada livro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. O Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse.
Deus de Gênesis e Apocalipse, os três não separam. Os três estão de Gênesis e Apocalipse aí, bonitinho. É só você pegar, quando você tiver dúvida do que pregar, só olhar. Ter no centro, está feita a mensagem. Então não vai faltar tema para a sua pregação. Jesus Cristo crucificado. Não vai faltar tema. As pessoas vão falar, esse cara só fala de salvação? E tem outra coisa para falar? No dia de hoje, o povo oferece não é salvação dentro da igreja, né? O povo está oferecendo um Cristo que vem só para te abençoar, só não vem para te salvar. Eles pintaram um Cristo que não é Cristo. Pintaram um Cristo de olhos verdes, cabelos loiros, dando riqueza, carros às pessoas. Mas o Cristo que veio para salvar é... Eu falei para você, é difícil você escutar a palavra salvação aí. Vamos lá então. Cristo mostrou que foi o melhor pregador porque ele conhecia a necessidade do homem. E a necessidade do homem é Deus. Ele era sensível. Ele sabia o que o povo precisava. E o povo precisa do quê? Salvação. E a salvação está onde? Em Cristo. A pregação precisa ter graça e unção. John Wesley falou: se você não colocar fogo no seu sermão, jogue o seu sermão no fogo. Se sua pregação não tiver unção, você pode falar bonitinho, não vai ter resultado. Tem que ter graça e unção. Ou seja, Deus tem que te capacitar. O pregador precisa ser autêntico, falar a língua do povo. A pregação tem que ser cristocêntrica. Cristo é o centro da mensagem. Deu para entender até aí, né? E os tipos de sermão? Vamos ver os tipos de sermão? Os tipos de sermão: temático, expositivo. Temático, você vai, o sermão temático, você vai pegar Cristo de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, se você for fazer temático. Se for expositivo, você vai pegar um texto e explicar esse texto inteiro. Você não vai sair desse texto. Já não é tema, é um texto. Você tem que explicar o que aquele texto está dizendo. Vamos supor, 1 Coríntios 13. Como que você explica Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada seria. Porque o maior dom não é falar a língua dos homens e dos anjos, é o amor. Ainda que eu pegasse meu corpo, entregasse em sacrifício vivo, se não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Ou seja, eu fazer com meus esforços próprios não vale, se não tiver amor. Porque o tema é amor. Ali você vai ver que é o amor. O amor de Deus é maior do que o amor do homem. O maior dom que tem é o amor. O maior dom é o amor. E o amor não é mais do que um dom, é uma obrigação. É um mandamento. Amar, todos conseguem amar. O ser humano tem isso dentro dele. Mas é difícil no mundo que a gente vive amar pessoas. Porque a gente vive no meio de um povo mentiroso, um povo que a gente não pode confiar, um povo que só quer saber de coisas de interesse. Aí fica difícil, né? Textual, onde você vai pegar e fazer um esboço. Você vai escrever no papel a pregação inteira. E depois você só vai ler a pregação inteira. O expositivo e o textual, os melhores sermões.
Textual é bom que você guarda, porque você escreveu. Você decora. Jonathan Edwards, ele pregava sermão textual. E ele diz, e na biografia dele, diz que quando ele foi pregar, ele pegou seu esboço de pregação, colocou na frente do rosto. E foi pregando, pregando, lendo o que ele escreveu. Na hora que ele olhou para o povo estava segurando nas cadeiras, achando que ia ser sugado pela terra e ir para o inferno. O tema da pregação dele foi pecadores na mão de um Deus terrível, um Deus irado. Textual. Não tenha preguiça de escrever. Isso é um grande problema dos pregadores. Tem preguiça de escrever. Entendeu? Você não viu quando nós começamos a estudar a carta de Paulo aos Romanos, já não tinha tudo escrito lá? Eu não podia ir direto na Bíblia, no dicionário? Não tinha. Ia ser mais fácil. Eu marquei algumas coisas que eu fico lembrando, né? Lá em casa, lá. Tipo, o tema da minha mensagem, que eu vou trazer. Então, eu fico meditando nela assim. Então, eu já marquei num papel para mim não esquecer, entendeu? Porque talvez vai sair do meu pensamento o que eu podia estar falando para vocês aqui quando eu me entregar, né? Então, eu já marquei num papel mas eu não vou sair do tema que é Jesus. É isso aí. Não vou lá para o Antigo Testamento nem para o... Você pode ir para o Antigo Testamento, mas você tem que mostrar Cristo no Antigo Testamento. Mas se você não tiver uma preparação intelectual, você não vai conseguir achar Cristo. Você consegue achar porque está aí no finalzinho da Bíblia. Entendeu? O que Paulo diz aqui, que para ser um verdadeiro pregador ele precisa ler, e principalmente ler a Bíblia. Ele diz a Timóteo aqui, tá? Que depois você vai chegar lá, você vai ler. Interessante isso aqui. Você tem que ler e ler a Bíblia, né? Esse é um grande problema. Se você acha que você está lendo muito, ainda é pouco. Ninguém fica louco por ler a Bíblia. Muito pelo contrário. Você vai ganhar mais conhecimento. As pessoas ficam loucas porque não sabem ler a Bíblia. Eles lêem a Bíblia com aquela visão do Cristo distorcido. Eu acho que o nosso maior defeito também, às vezes quando a gente começa, é você ler um texto e você não entender ali, às vezes, o que está sendo dito. E querer falar. E assim, por você não entender, você ir lá e pegar e ler de novo. E ler e reler para... É assim, se o texto não serviu para você, você não entendeu o texto, não vai servir para ninguém. Porque se eu não entendi, eu não vou saber explicar. É verdade. Se eu não entender o texto, eu posso ler um monte de texto. Vai ser só palavras. A leitura vai ser uma leitura chula, porque eu não decorei o texto. Eu vou gaguejar em todas as partes, mas se eu decorar, não preciso nem olhar para a Bíblia. Falo de cor. De cor você não erra. Você consegue descrever daqui até na sua casa? Se eu consigo descrever daqui até Escrever. Você vai sair daqui, passar pela porta, descer a escada, abrir o portão, pegar essa rua, atravessar a rua, pegar a outra, e descer. Detalhes. Os detalhes da mensagem que faz você passar para as pessoas o que você entendeu. Entendeu? Chega lá embaixo, você vai virar para a esquerda, depois vai virar para a direita, depois para a esquerda de novo, vai subir a escadinha da sua casa, vai entrar na sua casa, vai abrir o portão, vai entrar na sua casa, abrir a porta, entendeu? Vai no banheiro, Vai acender a luz, vai acender a luz, entendeu? Os detalhes do quadro, quando você vê um quadro, você fica admirado por causa de detalhes. Mas qual que é os quadros de hoje? É uns quadrados, uns redondos, uns negócios que não tem sentido.
os maiores pintores, os maiores artistas, eles foram conhecidos pela riqueza de detalhes nos seus quadros. Pense que as pessoas são uma tela branca, que você tem que pintar o Cristo que está dentro de você nessa tela branca. Entendeu? Você tem que pintar nas pessoas o Cristo que está dentro de você. Você pode ver que o Cristo que eu pinto em vocês, não vai levar no duplo sentido o pinto aí, não. O Cristo que eu passo para vocês não é o mesmo Cristo que está sendo pintado aí fora. É o Cristo Salvador. É o Cristo réplica. Hã? O Cristo réplica é o de Tem fora. os falsos Cristos, é o falso Cristo. Entendeu? É um Cristo que não é Cristo. Depois, esse estudo, ele tem que ter o próximo estudo. Porque esse estudo aqui só vai mostrar o que você deve pregar. E no outro estudo vai mostrar como a gente vai fazer isso. Entendeu? Então vamos lá. Jesus Cristo foi o maior pregador da história, porque ele era sensível, ele pregava com graça e unção, as pessoas ficavam admiradas da mensagem dele, as pessoas ficavam admiradas da mensagem de João Batista, eles perguntavam de onde vem esse poder, de onde vem essa graça, a unção, quem deu essa autoridade para ele. Na pregação de Paulo havia poder, na pregação de Pedro havia poder, que 3.000 se converteram numa pregação só. Então, na pregação de Estevão havia poder, entendeu? Na pregação de todos os apóstolos havia poder e graça, porque eles pintavam o Cristo verdadeiro nas telas brancas. Imagine que todo ser humano é uma tela branca, que você precisa pintar Cristo nela. Agora você vai sair para a rua e vai ver um monte de tela branca, sem Cristo. Uma tela sem graça. Que você olha e não vê Cristo naquela tela. Você fala que essa tela precisa muito de Cristo. Para que as outras pessoas olhem para ela e queiram que pinte o Cristo também nela. Entendeu? Jesus era autêntico, falava a língua do povo, ele tinha uma mensagem, que era o reino de Deus. Ele não pregava sobre ele pregava sobre o Pai, porque ele não veio para fazer a vontade dele. Os tipos de sermão: temático, expositivo, textual. Faltou o biográfico, né? O biográfico é quando você pega a história de um personagem da Bíblia e conta a história do personagem e acha Cristo dentro desse personagem. Vamos pegar um exemplo. José. Tem Cristo na vida de José? Sim. Em primeiro lugar, ele foi odiado pelos seus irmãos. Jesus foi odiado pelos seus irmãos judeus. Foi vendido por 30 moedas de prata como escravo. Jesus também. Foi preso. Jesus também. Foi preso por 2 ladrões. José, padeiro e o copeiro. O copeiro sobreviveu, mas o padeiro morreu. Jesus Cristo foi com 2 ladrões. Um foi salvo, outro se perdeu. Jesus, depois que ressuscitou, quando Jesus estava na cruz, ele disse o quê? Pai, perdoa o pecado deles, porque eles não sabem o que fazem. Quando os irmãos de José chegaram no Egito, o que ele fez? Perdoou. E José proveu o quê? Pão para todo o povo. O pão é a salvação. Jesus, através da sua morte e ressurreição, providenciou pão para todos. E no final ele teve um encontro com seu pai. Porque por último veio Jacó. Ou seja, Jesus subiu aos céus.
Então, Cristo está ali. Eu pego a história de José, conto a história de José e mostro na vida de José Jesus. Entendeu? Você pode pegar o Antigo Testamento, mas se você achar Jesus lá, se você não achar, não prega, porque você vai se tornar igual aos outros. A gente tem que ser conhecido pela diferença do nosso sermão. Entendeu? E isso é magnífico, você achar Jesus em cada personagem da Bíblia. Você vê na vida de Jacó, na vida de Moisés. Então, na vida de Moisés tem a salvação completa. Fez o batismo, a aceitação de Jesus, tem tudo. Depois a gente vai estudar sobre os personagens. Eu tenho na todos os personagens. Moisés nasceu numa época que não estavam as coisas muito boas, né? Jesus Cristo também, porque também na época não, que Moisés nasceu, o rei queria que matasse todas as crianças. todas as crianças. Jesus é a mesma coisa, né? Então, você vê. Na vida de Moisés tem o quê? Tem o Egito, que simboliza a escravidão do pecado. Tem a saída do Egito, através do sangue do Cordeiro, que é o perdão dos pecados. O deserto é onde o crente tem a preparação intelectual, entendeu? No deserto é que a gente aprende, no deserto que a gente erra, no deserto que a gente reclama, no deserto que Deus mata, entendeu? Mas Ele mata para fazer viver. Ele mata o velho homem para que o novo homem entre na terra prometida, aquele que nasceu no deserto. Entendeu? Batismo nas águas. Então, o biográfico é aquele que você pega um personagem e fala da vida do personagem e mostra Cristo nele. E a preparação intelectual do ministro. Aí que fica duro, né? Se o texto não está pintado em você, você não consegue pintar em ninguém. Se a imagem de Cristo não está dentro de mim, como que eu vou mostrar essa imagem num quadro branco? Como eu vou pintar aquilo que eu não conheço? E o único modo de conhecer a Cristo é através da leitura da palavra. Então, a leitura da palavra, a gente pode não ter tempo para um monte de coisa na nossa vida, mas separa o tempo para a palavra, deixa de comer. Faz o propósito, não vou comer enquanto não é a palavra. A Bíblia diz trabalhar e não pelo alimento que perece, mas sim pelo alimento que permanece para a vida eterna. O alimento que permanece é o quê? A palavra. Ah, mas vou deixar de comer? Sim, ué, isso que é jejum. Deixar de comer para fazer a vontade de Deus. Jejum, você acha que é só ficar sem comer? Não. Jejum é o período que você passa com Deus sem comer. Uma pensa que jejum é ficar sem comer. Mas está lá no meio das rodas escarnecedor, está vivendo normal. Jejum trabalhando? Não tem sentido. Tem como você ficar lendo a Bíblia, orando toda hora. Jejum é um tempo que você separa completamente para dedicar a Deus. Por isso que os judeus jejuavam da sexta até o sábado à noite, que era o dia do descanso, que eles não trabalhavam, e daí eles já deixavam a comida pronta na sexta, porque no sábado era totalmente dedicado ao Senhor. Sinagoga o dia inteiro, e só ia para casa no fim do pôr do sol, comido. Entendeu? E geralmente nos sábados. Ou seja, a gente tem um dia. Tem que ter um dia inteiro para Deus. É difícil, mas a gente tem que fazer do jeito que dá, né? Então, a preparação, se você não tiver isso daqui, é igual uma arma sem munição. Agora o Fernando gosta de falar quando nós somos uma arma, né? Que adianta eu ser um fuzil R15 e não ter munição? Não é melhor ser um 22 carregado?
Né? É melhor um leão morto ou um cão vivo? Um cão vivo. Um cão vivo. É verdade. Leão morto. Posso ser um leão diante dos homens, mas na minha palavra, na minha mensagem não tem vida. Eu posso ser um cachorrinho desprezado, mas na hora que eu lato, eu coloco todo mundo para correr. Igual o 22. Não dá tanto medo como um fuzil. Mas na hora que ele dispara, quero ver quem para na frente. Não é verdade? Então que você seja uma arma carregada. Entendeu? Então, por hoje é só. Vamos fazer essa oração. E depois tem o próximo estudo. Que esse próximo estudo vai acrescentar nesse estudo que a gente estudou agora, tá? Vamos fazer uma oração?